Neste vídeo, vamos discutir a necessidade de uma representação. Nós sabemos que a solução de um problema de decisão P é um algoritmo, uma máquina de Turing, que vai dar a resposta correta para cada instância P do problema de decisão. Uma máquina de Turing MP que soluciona o problema de decisão P é, na verdade, uma máquina que vai reconhecer a linguagem constituída de todas as instâncias P que pertencem àquele problema de decisão, para as quais a resposta é sim. Logo, um problema P é decidível se e somente se a linguagem constituída de todas as instâncias P que pertencem ao problema de decisão, para as quais a resposta é sim, é justamente recursiva. E, então, como primeiro passo para construir essa máquina de Turing P, vamos projetar uma representação para as instâncias de P. Então, temos aqui um exemplo de representação. Seja o problema de decisão determinar se um número natural n é primo. Então, uma instância seria representar o problema de decisão, determinar a instância, na verdade, do problema de decisão, determinar se um número natural 1 é primo, ou o número 1000 é primo, ou o número 1.497.000 é primo. Então, aqui, o professor Newton apresenta duas representações para a instância determinar se J é primo, onde J é um número específico, não um parâmetro. Então, aqui, uma abordagem é utilizar o alfabeto 1. E então, podemos representar esse número como 1 elevado a J, onde J é o número real representado. Então, por exemplo, o número 3 seria representado por 1 elevado a 3. Podemos também ter uma outra representação, onde nós vamos utilizar o alfabeto 01. E então, o número J ele estará na base 2. Vale ressaltar que a palavra lambda ela não representa nenhum número. Vamos então, agora, seja uma instância P de um problema de decisão, que justamente ela possui valores para n parâmetros. Então, como nós vamos representar? Nós vamos denotar por R, com esse símbolo de menor e esse símbolo de maior, cada um desses parâmetros. E isso vai indicar a palavra que representa a instância P. Então, por exemplo, seja uma função que recebe dois parâmetros, x e y, e vai retornar x mais y. Então, nós teríamos R, x, y, símbolo de maior. E aqui está a representação visual de uma máquina de Turing M que vai solucionar aquele problema de decisão. Então, lembrando que um problema de decisão tem resposta sim ou não. Então, a resposta da máquina de Turing é sim e ou não. E aqui nós temos como entrada uma palavra. Veja que essa palavra é a representação daquela instância do problema P. E para simplificar, a entrada está nesse formato que vamos definir conforme o problema em mãos. Então, o professor Newton ele apresenta o seguinte problema, que é de decisão determinar se uma gramática livre de contexto G gera uma palavra dada. Esse é um problema que é amplamente estudado em um curso de compiladores. Aqui, nesse módulo, nós vamos nos preocupar em como criar uma representação dessas instâncias utilizando o alfabeto 01. Então, seja G uma gramática livre de contexto, então o conjunto das variáveis V, nós vamos definir uma ordem, uma enumeração, onde x1 vai ser a primeira variável, x2 a segunda variável e xn a enésima variável. O conjunto dos nossos terminais, nós vamos também definir uma enumeração, onde A1 será o primeiro terminal, A2 será o segundo terminal, AK o késimo terminal. Então, para isso, vamos construir passo a passo um exemplo. Neste exemplo, vamos considerar a gramática livre de contexto P gerando A, Bzão, B ou A. Então, com isso, vamos voltar para a definição dos slides. Então, nós sabemos que a variável vai ser da forma 1 elevado a i, onde i é justamente o índice daquela variável na enumeração. E, por definição, a variável de partida será a primeira variável. Então, aqui nós teremos como variável apenas a única variável p, que vai ser x1.
Nos símbolos terminais, nós vamos definir a ordem A, B, onde A será A1 e B será A2. Então, vamos apresentar a representação da variável P, que, como nós vimos, será 1 elevado a 1. Agora, para cada terminal, a sua representação será 1 elevado a n. Veja que n nada mais é do que o deslocamento referente ao número de variáveis. E então, j será a posição daquele terminal justamente na enumeração de terminais que nós definimos. Então, aqui, como nós definimos A como sendo A1, a representação do terminal A será 1 elevado a 1 mais 1, 2. E a representação do terminal B será 1 elevado a 1, pois nós temos uma variável, mais 2, que é a posição de B na enumeração. Então, 1 mais 2, 3. Então, aqui nós temos a representação das variáveis e aqui dos nossos terminais. Dando continuidade, nós temos agora a representação da regra. Uma regra da forma x gerando A1, A2, etc. a P. Simplesmente nós vamos pegar as representações das variáveis dos terminais indicadas, encontradas, porém nós vamos concatená-los com zero. Então, se você for uma pessoa inclinada à programação, pense nisso daqui como um split que você vai dar nessa string e observe que você vai recuperar na primeira posição a variável à esquerda, na segunda posição, justamente, o primeiro símbolo ao lado direito da regra, na terceira posição, o segundo símbolo à direita da regra e por aí vai. Então, vamos lá. Então, para representar a representação da regra P gerando A, P, B, seria a representação da regra P, que é 1, 0. A representação do terminal A, que é 1 ao quadrado, 0. A representação da variável P, que é 1 elevado a 1, 0. A representação do terminal B, que é 1 elevado ao cubo. Então, agora vamos representar a regra P gerando A. Então, com isso, seria igual variável P, que é 1, 0, gerando A. Então, agora temos a representação de A. Então, veja que com isso, nós representamos as nossas duas regras. Então, a partir disso, nós precisamos representar o conjunto de regras. Então, o que o professor Newton sugere é que nós peguemos cada regra e façamos a união com a palavra 00. Então, veja, 0 foi utilizado para separar uma regra da outra. Desculpa, uma porção, um símbolo da regra do outro símbolo. Enquanto o 00 está sendo utilizado para separar uma regra da outra. Então, o que nós faríamos era representar essas regras da seguinte forma. Então, aqui seria o nosso conjunto de regras. A primeira regra, 1, 0, 1 ao quadrado, 0, 1, 0, 1 ao cubo, 0, 0. Então, veja que aqui vai separar uma regra da outra, 1, 0, 1 ao quadrado. Então, com isso, agora, nós podemos representar a nossa gramática. A nossa gramática, na primeira porção, nós vamos representar o número de variáveis que nós temos, 1 elevado a n. Então, aqui nós estamos indicando que há exatamente 5 variáveis, separado de 0 por 0. E aqui representamos a quantidade de terminais. Então, k terminais, 1 elevado a k, separado por 0. E aqui vem o conjunto de regras. Então, como representar uma instância do problema? Sabemos que uma instância seria uma gramática e uma palavra. Então, aqui nós teríamos a representação da gramática que nós definimos no passo anterior e uma sequência de 3 zeros. E então, veja que teremos a representação da palavra. Observe que interessante. Uma sequência de 3 zeros no split vai nos dar do lado esquerdo a gramática, do lado direito a palavra. Pensando na gramática, se nós aplicarmos recursivamente um split justamente em uma posição 0, aqui vai nos dar, nesse primeiro split, o número de variáveis, o número de terminais e, no terceiro elemento do vetor, o conjunto de regras. E um split por 2 zeros vai justamente nos dar a primeira regra, a segunda regra, assim sucessivamente. Então, essa é a ideia da representação.
Voltando para o nosso exemplo, como representar então a palavra AAB? Então, a sua representação seria igual a o símbolo A, que sabemos que é 1 ao quadrado, 0, o símbolo A novamente, que é 1 ao quadrado, 0, e o símbolo B, que é 1 ao cubo. Então, a representação para AB seria igual a 1 ao quadrado, 0, 1 ao cubo. Então, com isso, nós entendemos como utilizar um alfabeto, no caso foi o alfabeto 01, para representar uma instância desse problema de decisão, que é determinar se uma gramática livre de contexto, G, gera uma palavra dada. E então, com isso, a representação esquemática da máquina de Turing que soluciona o problema seria uma máquina de Turing M, que vai receber a representação de uma instância, que vai ser uma palavra, como nós vimos, e que ela vai responder sim caso a palavra W pertença à linguagem gerada por aquela gramática, e vai responder não caso W não pertença à linguagem gerada por aquela gramática. Dessa forma, o problema de decisão tem solução se e somente se essa linguagem ela for recursiva. Vamos entender o que é essa linguagem. Essa linguagem é o conjunto de todas as representações de gramática de pares, gramática palavra, onde a palavra pertence à linguagem gerada por aquela gramática livre de contexto. Um exemplo. Então aqui, se nós pensarmos naquela linguagem, então aqui nós teríamos, por exemplo, a gramática que nós vimos, por exemplo, 0, A, P, B, A ou A. Então, essa gramática, a representação dessa gramática que nós definimos aqui, nós teríamos, por exemplo, G e a palavra AB. Nós teríamos a representação de G com a palavra AAB. Repare que há infinitas palavras, como também há infinitas gramáticas, como, por exemplo, a gramática de ANBN. E aqui nós teríamos as palavras que podem ser geradas, como, por exemplo, AB. E assim sucessivamente. Então, veja que nós estamos aqui, então, definindo uma linguagem para um problema de decisão. Então, o problema de decisão ele tem solução se essa linguagem ela for recursiva. Em outras palavras, se nós projetarmos uma máquina de Turing que sempre vai parar dizendo sim ou não. No próximo vídeo, nós vamos entender uma representação possível para máquinas de Turing. Muito obrigado.